Amados irmãos e amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você e esteja também com toda a tua família. Meu querido, minha querida, vimos na mensagem anterior que Deus é o Deus dos detalhes e o capítulo 10 de Apocalipse ele é riquíssimo exatamente nesses detalhes. Nós temos um anjo poderoso que está em pé sobre a terra e sobre o mar. E esse anjo ele tem uma mensagem para nós. Ele tem um livro para nós também. Então eu convido você depois sentar sozinho, pegar o livro e você analisar palavra por palavra do capítulo 10, você vai ver que Deus vai falar com você. Aliás, todo o texto da Bíblia, se você se dispor a abrir o coração, sentar, deitar, ou como você quiser fazer, você abrir a Bíblia e deixar Deus falar com você, você pode ter certeza que você vai ouvir a voz de Deus. Deus vai falar com você. Não importa a circunstância. Você está vendo aqui ao redor, tem muito barulho, né? Hoje, infelizmente, não estou ouvindo o som dos passarinhos, né? Já tinha alguns passeando por aqui, bebendo água, mas não cantaram. Mas tem o murmúrio da água, o som dos carros passando, as folhas caindo, de vez em quando faz um barulhinho também aqui. Mas é gostoso estar aqui e nesse momento assim poder separar todas essas vozes da voz de Deus. Sentir e ouvir Deus falando comigo é um privilégio, uma bênção que eu não sei nem explicar. E eu quero que você tenha essa experiência também. João, no livro do Apocalipse, a gente percebe uma coisa, Deus teve que tirar João do burburinho ali da igreja de Éfeso, das picuinhas, das mazelas que o cercavam. Aí você lê a primeira, segunda e terceira João, as epístolas lá pertinho do Apocalipse, você vai ver que João estava vivendo as mazelas ali, bem sérias na igreja de Éfeso. E depois ele foi preso, né, por Diocleciano, e aí foi jogado dentro do caldeirão de azeite fervendo, e em seguida ele foi jogado na ilha de Patmos para morrer lá sozinho. E ali sozinho Deus falou com ele. Sabe, meu querido, minha querida, Deus quer que você tenha os seus momentos a sós com Ele. Agar teve que ir para o deserto para poder ter um encontro pessoal com Deus. E ela vai dizer lá no capítulo 21, eu estou vendo aquele que me vê. Veja que compreensão Agar chegou acerca de Deus. Eu agora estou vendo aquele que me vê. Ou seja, ela tem a certeza que Deus estava olhando para ela sempre. É a segunda vez que ela tem um encontro com Deus, né? No capítulo 16 também, ela vai ter um encontro com Deus, mas parece que demorou de aprender a lição. No capítulo 21, ela vai ter outro encontro com Deus, e agora ela vai chegar a essa conclusão, eu estou vendo aquele que me vê. Quando você aprender a abrir a palavra, ler a palavra, você também vai ter essa experiência de ver aquele que te vê. Deus está olhando para você. Deus assiste você. Ele contempla você. Salmo 14, versículo 3 diz que Deus olha do céu para você. Salmo 32 diz que Deus examina o nosso coração e os nossos rins. Salmo 16 diz que Deus também examina o nosso coração. Meu querido, Deus quer examinar você, porque Ele te conhece. Ele vê você. Agora você tem visto a Deus. Agora, como é que você pode ver a Deus sem a palavra, sem abrir a palavra, sem abrir o coração à palavra de Deus? Deus é contigo. Oremos. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, estamos na Tua presença, meu Deus, e é na Tua presença que desejamos viver para todo sempre. Estamos aqui para aprender do Senhor. E é gostoso, meu Deus, a gente poder dar lugar ao Espírito Santo, dar oportunidade ao Espírito Santo de agir em nossa vida, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso entendimento à compreensão da Tua palavra. O Espírito Santo é real.
Ele é Deus conosco. Ele é Deus aqui na terra, guiando cada um de nós pela vereda da justiça, por amor do nome do Senhor. Ele está disposto hoje a nos levar para junto das águas do descanso, mas também para os vales verdejantes, para nos alimentarmos de pastos verdejantes, ou seja, da palavra do Senhor. A boa palavra do Senhor. O bom Espírito Santo, Senhor, hoje quer fazer diferente em nossa vida e nós queremos abrir o coração a Ele. Dá-nos a alegria, Senhor, de permitir que o Espírito Santo age em nós, fale em nós e através de nós. Dá a tua bênção agora, Senhor. Mas também, Pai, visite aquela pessoa que hoje está deprimida, presa em seu quarto, em sua casa, sem perspectiva, sem desejo de viver, sem desejo de sonhar, sem desejo de lutar, sem desejo de trabalhar, sem desejo de viver. Meu querido Pai, toca nessa pessoa, transforma essa vida para a honra e glória do Teu nome. Que esse vento que sopra sobre nós agora, Senhor, seja símbolo do Espírito Santo soprando em nosso coração, enchendo a nossa vida da alegria, da esperança, da salvação. Pai querido, visite aquela pessoa que está presa, encarcerada pelos vícios e também porque transgrediu as leis desse país. Mas em seu coração, quem sabe, ela está clamando por liberdade. Senhor, liberte-as pelo poder da Tua palavra, dando a elas a certeza da vida eterna em Jesus Cristo. Assim como o Senhor tocou no jovem ladrão na cruz, que o Senhor toque em cada pessoa que tem vivido encarcerada por transgressão das leis civis, das leis morais deste mundo, deste país. Dá-nos a Tua bênção agora, Pai. Ajude-nos a ouvir a Tua voz. Também visite cada família, cada pai, cada mãe que está lutando para manter o seu lar em pé. Visita cada lar, Senhor, que vê a necessidade daqueles que hoje não têm o pão. Provê nossas necessidades de hoje, Pai. E aceita-nos na Tua presença e abençoa-nos agora ao estudar a Tua palavra. Nós te agradecemos, nós te pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amado, amada, vamos voltar ao texto, né? Apocalipse, porque dentro desse contexto, a gente vai ler o texto de novo, o texto todo de novo, porque existem alguns detalhes aqui que a gente não pode deixar de abordar. Leia comigo. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem, com o arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol, e as suas pernas como coluna de fogo. E na sua mão havia um livrinho. E pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge o leão. Quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não as escreva. Então o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver para tocar a sua trombeta, Apocalipse capítulo 9, tá? Que eu não vou explicar essas 7 trombetas, tá bem? São 7 períodos da história da humanidade, especialmente períodos que vão aí de 538 a 1798, então 7 períodos aí que vai haver muitos conflitos, haver muitas mudanças na área política, na área social, na área religiosa, na área moral. Então esses são eventos profundos. Você pode inclusive ler qualquer livro de história geral e você vai ver que houve muitas mudanças de mentalidade, de regência, de governos, a partir de
de 538 até 1798, houve muitas mudanças. Impérios caíram, impérios se levantaram, impérios morreram, impérios foram divididos e houve realmente mudanças em toda a estrutura da sociedade nesses 7 períodos das 7 trombetas. Houve guerras também, não é? Nunca deixou de existir guerras. Então é um período que não vale a pena a gente, digamos assim, gastar muito tempo explicando, porque está aí na história, esses acontecimentos estão aí, mostrando o cumprimento literal dessa profecia do Apocalipse 8 e 9. Agora, o que interessa para nós aqui é o capítulo 10. O capítulo 10 diz que no dia da 7ª trombeta, veja que aqui nós estamos falando depois de 1798, né? Então aí nós temos agora o período da 7ª trombeta, que ele vai ser tocado aí depois de 1798, e é onde vai ter o reavivamento aí com a igreja de Filadélfia, né? E esse reavivamento vai trazer algumas coisas aqui. Primeiro, o anjo, João ouve 7 trovões proferindo algumas palavras ou algumas frases em relação à Terra ou em relação ao universo. A verdade é que, de acordo com Deuteronômio, capítulo 29, verso 29, existem coisas que Deus preferiu não revelar ao ser humano. As coisas encobertas são para o nosso Deus. O dia da volta de Jesus Cristo, muita gente querem saber como foi que o diabo pecou, como foi que Caim pecou, como foi que Caim se casou. Então, algumas coisas, Deus, ele acha que, ele entende que não são relevantes ou prioridade em nosso processo de conhecimento da verdade acerca da salvação no relacionamento com Deus. Então, algumas coisas... Então, João, quando ouve as vozes dos trovões, ele quer logo escrever. E aí o anjo vai dizer para ele, né? Alguém vai bradar do céu e dizer para ele, não, guarde em segredo as vozes, aí, as palavras dos 7 trovões, não as escrevas. Então, Deus tem coisas, meu querido, que ele vai dizer não para mim, ele vai dizer não para você. Aliás, uma das grandes dificuldades no relacionamento com Deus tem sido exatamente essa. É que nós queremos modificar a palavra de Deus. Inclusive existe um movimento que não começou agora, né? Começou no século XVIII, para modificar a Bíblia. Forçar a Bíblia a dizer o que ela nunca disse. Então tenha cuidado, muito cuidado, quando você for ler a Bíblia. Não queira colocar na Bíblia palavras que ela não diz. Então, se Deus não revelou, meu querido, é porque é para Ele. E não é para você. E não tem nada a ver com você. E não diz respeito a você. Ah, Renivaldo, mas isso é muito radical. Deus é radical. Assista a minha série O Jesus Radical e você vai entender isso aí. Existem coisas que Deus vai ser simplesmente taxativo. Não. Acabou. Paulo um dia estava orando, passou um tempo orando, jejuando, pedindo a Deus para curá-lo. E Deus disse, filho, pare de orar. Não vou responder essa oração com sim. A resposta é não, acabou. Ponto final. Não vou curar você. Então, dentro do cristianismo moderno, hoje nós temos muita gente que está presa justamente por isso. Porque ela quer que Deus se transforme sim em não e transforme não em sim. Não vai dar certo, meu querido. João, não escreva isso não. Não é importante para vocês. Não é para vocês isso aí. Então, muita gente hoje queria saber quando é que Jesus Cristo vai voltar. Quando é que ele vai voltar? Quando é que ele vai voltar? E aí, a partir de 1841, na verdade, houve vários grupos, mas vários grupos
que começou a marcar data para a volta de Jesus Cristo. Alguns, para contrariar Guilherme Miller, marcaram a volta de Jesus Cristo para 1845, outros marcaram para 1847, outros marcaram para 1870, outros marcaram para 1873, 1890, 1900, 2000. Depois, aí nós temos nossos irmãos, né, das Testemunhas de Jeová, que marcaram a volta de Jesus Cristo para 2014. E ele ainda insiste até hoje que Jesus Cristo já veio em 2014. Que de lá para cá, desculpa, 1914, né? Não é 2014 não, 1914. É uma das últimas datas marcadas da época, né? Foi aí 1914. E aí de 1914, aí depois veio um grupo, né, que começou a pregar, 1000 chegará, 2000 não passará. Nossa, houve tanta gente que até tirou a própria vida em 1999 porque não queria ver o ano 2000 chegar, porque era o fim do mundo. Eu encontrei um rapaz em Aracaju e ele insistia comigo, querendo me convencer que Jesus Cristo voltaria em 2008. Agora, tem muita gente pregando que Jesus Cristo vai voltar em 2027. Que o fim do mundo é 2027. Meu querido, minha querida, olha, lê de novo o texto. João ouve 7 trovões falando, e esses anjos estão falando alguma coisa, e João se prontificou a escrever. E aí Deus diz, não escreva. Não escreva. Mateus, não esqueça, em relação à profecia de tempo, todas as profecias de tempo se cumpriram em 1844 e de lá para cá nós estamos vivendo o fim do tempo. Não é o tempo do fim. O tempo do fim cumpriu-se em 1844. Tempo do fim. As profecias apontavam para 1844, e aí todo esse período de 1798 a 1844 é chamado tempo do fim. Mas Daniel fala do fim do tempo. Opa, é duas coisas diferentes, são duas coisas totalmente diferentes. Tempo do fim, 1798 a 1844. Fim do tempo, 1844 para cá. Nós estamos vivendo em tempo emprestado. Deus agora, ele não tem mais compromisso com datas, com tempo. Portanto, aquele que insiste hoje em marcar datas para a volta de Jesus Cristo, está indo contrário à palavra de Deus. João quer escrever acerca das vozes do anjo, dos trovões, e Deus vai dizer não. Então, a partir de 1844, não existe nenhum indicativo na palavra de Deus, nem no espírito de profecia, que nos leve a qualquer conclusão em relação a datas para a volta de Jesus Cristo. Eu, particularmente, digo, Jesus Cristo não vai voltar em 2027. Daqui a 3 anos, se você, olhe para mim, analisar junto comigo a situação das igrejas cristãs. Estou falando aqui do cristianismo, tá bom? Não estou falando de igreja A e igreja B. Estou falando de igrejas cristãs ou cristianismo. Olhe para dentro do cristianismo. Veja o que está acontecendo dentro do cristianismo. Aborto, adultério, mentiras, uso de drogas, bebida alcoólica, homossexualismo. Dentro do cristianismo, hoje existe discussão de pessoas querendo defender o uso do aborto, o uso do álcool, o uso das drogas, o uso da poligamia ou da prostituição, do sexo livre, do casamento aberto. Isso está muito latente dentro do cristianismo. O cristianismo está maculado por falsos ensinos.
que o Espírito Santo tem que purificar a igreja. A promessa de Deus, Apocalipse capítulo 1, capítulo 3, versículo 18 e 19, é que Deus quer purificar a igreja. Agora não me venha marcar data para a volta de Jesus Cristo sem que a gente tenha buscado a Deus para os 7 últimos acontecimentos que vai acontecer nessa terra. Eu quero trabalhar com você depois uma sériezinha de 25 temas a respeito dos últimos acontecimentos, os eventos finais da história desse planeta. Os eventos finais. Vamos estudar os eventos finais. Aí a gente vai poder analisar Apocalipse capítulo 8, analisar Apocalipse capítulo 9. Meu querido, minha querida, Jesus Cristo não tem condição de voltar em 2027 porque a sua igreja não está convertida, a igreja está mundanizada. E igreja que eu estou dizendo, por favor, igreja cristã, o cristianismo em geral. Hoje existe dentro do cristianismo uma grande corrente pregando a imortalidade da alma, dizendo que pessoas estão no céu, que morreu foi para o céu, morreu foi para o purgatório, morreu foi para o inferno, morreu foi para ali. Isso é doutrina pagã. Tem nada a ver com o cristianismo. As pessoas hoje estão pisando na lei de Deus, guardando o primeiro dia da semana em vez de guardar o 7º dia, que foi o dia que Deus ordenou para ser guardado. Comendo de tudo, bebendo de tudo, fazendo de tudo. E ainda acreditando no céu. Quem sou eu para julgar? Mas, de acordo com a Bíblia, se você analisar o capítulo 10 de Apocalipse, Paulo vai dizer que a igreja não está apenas mundana, não. Ele está dizendo que ela está morta. O próprio livro do Apocalipse apresenta que a igreja de Deus morreu. Leia lá acerca da 4ª igreja. Você tem nome de que vive, mas você está morta. É a 4ª ou é a 5ª igreja? Leia comigo. Aí Apocalipse 3. É a igreja de Sardes. É a 5ª igreja. Está escrito aí, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Isso aqui está se referindo a um período de tempo na igreja. 1517 a 1833. Observe, nesse período aqui. Ele está dizendo aí. Ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheça as tuas obras. Você tem nome de que está vivo, mas você está morto. Nós temos um cristianismo hoje adormecido. Paulo diz em Efésios, desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos. Nós temos um cristianismo amortecido por falsos ensinos e tradições. E aí você vem marcar a data para Jesus Cristo voltar em 2027. Esse tipo de profecia, meu querido, só destrói a fé de muita gente. Muita gente fica acreditando nessas datas espúrias que não tem nenhuma base na palavra de Deus. Mateus 24, 36, faço questão de ler de novo para você. Está escrito, acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Deus não deu direito nem autoridade a ninguém para falar acerca de data da volta de Jesus Cristo, marcar data para a volta de Jesus Cristo. Isso seria como controlar a Deus, controlar os acontecimentos para que Deus fizesse a sua vontade. Então quem marca a data é um rebelde que está lutando contra Deus, contra a vontade de Deus, e ainda está levando milhões, arrastando milhões atrás de si para a perdição. Jesus Cristo advertiu, cuidado com os falsos profetas, Mateus 24, 24. Surgirão falsos cristos e falsos profetas e enganarão a muitos. Inclusive eles vão fazer milagres para, se possível, enganar até aqueles que estão herdando a salvação.
Não sei o que estou falando não, leia Mateus 24, 24. Vamos ler de novo o verso 24, capítulo 20, verso 24 e o verso 36 de novo. Leia comigo. Mateus 24, verso 24 e verso 36. Está escrito aí 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Falsos cristos, falsos profetas. Meu querido, Apocalipse capítulo, verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, somente, nem o Filho, somente Deus. Leia comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Leia comigo Atos dos Apóstolos 17, verso 30 e 31. Meu querido, a base de qualquer interpretação da Bíblia tem que ser a palavra. A própria Bíblia, ela tem sua própria interpretação. Verso 30 e 31 diz assim: Ora, Deus não levou em conta o tempo da ignorância, agora, porém, notifica a todos os homens em todos os lugares a que se arrependam. Essa é a obra que eu tenho que fazer, meu querido. Essa é a obra que você tem que fazer, buscar o arrependimento, buscar a conversão, buscar a santificação, porque essa é a nossa parte. Se Jesus Cristo vem daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, daqui a 300 anos, não me interessa. Ah, Renivaldo, mas eu já morri. Daí, a Bíblia diz que Paulo vai dizer em Coríntios, capítulo 15, que para aqueles que estão mortos, na vinda de Jesus Cristo, será como num piscar de olho. Morri hoje, fechei os olhos. Abri os olhos, Jesus Cristo está descendo nas nuvens para me levar para o céu. Eu vou ressuscitar do mesmo jeito. E não vou ter que passar calor, nem frio, nem decepção neste mundo. Meu querido, a Bíblia diz que a morte é um sono, e é um sono refrigerador, restaurador para o povo de Deus. Bem-aventurado aquele que morre em Jesus Cristo, para que descanse das suas obras, porque ele terá grande recompensa. Daniel, vá dormir, meu filho, e quando você acordar, você vai receber seu galardão. O Salmo 37 diz que o justo morre, mas ele morre na esperança da ressurreição, porque ele vai ressuscitar. Isaías 26, versículo 8 e 9, diz que os justos ressuscitarão como o orvalho. Quando o orvalho de Deus soprar sobre ele, cair sobre eles, eles ressuscitarão. Jesus Cristo vai chamar o justo da sepultura. Eu não preciso me marcar data para a volta de Jesus Cristo para ter certeza de que eu vou com ele. Eu tenho que ter certeza hoje que se ele vier hoje ou daqui a 100 anos, eu vou estar com ele para sempre no céu. Atos 17, versículo 30 diz que eu tenho que buscar o arrependimento. E verso 31, porquanto Deus restabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, Deus sabe o dia. Deus, inclusive, já marcou o dia, diz o texto aqui, ó, que Deus já marcou na agenda dele o dia de Jesus Cristo voltar, mas ele não revelou a ninguém, nenhum dos profetas. Se Deus não revelou a nenhum dos profetas, é porque é dele, é para ele, não tem nada a ver comigo. Eu tenho que crer, confiar no comando, na direção, na orientação de Deus. Agora, Apocalipse 10, Apocalipse 10, verso 8, diz que ele jurou. Deus jurou que não haverá demora. Essa demora aqui tem que ver depois de 1844, tá, meu querido? Então, aqui, eu posso dizer que nós estamos atrasando o dia de Deus. A Renivaldo, você nos disse que Deus já marcou o dia? Ele já marcou. Agora, só que ele marcou com base justamente nessa inconveniência para ele. Por quê? Porque eu e você não se converteu ainda. Eu é que tenho deixado Deus esperando por mim. E Deus está dizendo, Apocalipse 3, verso 20, estou à porta e bato, arrependa-se, arrependa-se. Apocalipse 3, verso 18, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. E o cristianismo moderno, em vez de pregar o arrependimento, está pregando prosperidade, pregando bênção, pregando milagre, pregando cura, iludindo as pessoas acerca de uma verdade que não existe na palavra.
levando as pessoas a acreditar em ilusões. E aí, Deus diz assim, não haverá demora. Ora, de 1844 para cá, meu querido, já são quase 200 anos. Nós estamos em 2024. Pensa aí. 1844 a 1944, 100 anos. (60 com 20, 64 com 24 dá 88. Nós estamos há 188 anos do cumprimento profético de Apocalipse capítulo 10, de Apocalipse capítulo 3, de Apocalipse capítulo 12. Nós estamos há 188 anos. Ou seja, há 188 anos Jesus Cristo está fazendo a purificação do santuário. Jesus Cristo está sentado no trono do universo, fazendo purificação dos pecados de todo aquele que confessa o nome de Jesus Cristo. Até quando ele vai ficar julgando isso? Eu não sei. Agora uma coisa eu sei. Atos 17, verso 31. Deus já estabeleceu o dia. Ele já marcou o dia para a volta de Jesus Cristo. Mas ele não quis me revelar. Então não é para mim. Então, meu querido, no seu relacionamento com Deus, você pode ter certeza que muitas vezes Deus vai dizer não. Aliás, para Deus só existem duas respostas. Aliás, todas as orações só existem duas respostas. Ah, Renivaldo, mas todo pregador diz que tem o espere. O espere é sim. Anote aí na sua agenda. O espere é sim. Quando Isaac orou pedindo filhos, você vai ler lá em Gênesis 26, que Isaac orou pela sua esposa para que Deus lhe desse filhos. E Deus disse sim, ela vai ter filhos. A promessa de Deus a Abraão era que a descendência de Abraão seria como as estrelas dos céus, como a areia da praia do mar. Então a Rebeca iria ter filhos. Raquel teria filhos. Não, é Rebeca mesmo. Rebeca teria filhos. Raquel teria filhos. A esposa de Jacó, uma das esposas de Jacó, teria filhos. Agora quando? Rebeca teve que esperar 20 anos. Então a resposta era sim. Agora um sim que vai chegar em 20 anos. O problema meu, o problema seu, meu querido, minha querida, é que a gente não sabe esperar a vontade e a hora de Deus. Olha, observe que o texto está dizendo: jurou aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou os céus e a terra, o mar e as fontes das águas, dizendo: já não haverá demora. A gente precisa aprender a esperar pela hora de Deus. Para Deus, tudo está determinado e vai acontecer na hora de Deus. Não tem nada a ver com eu nascer, você nascer, eu morrer ou você morrer. Pare com essa teoria absurda, infundada, dizer que todo mundo morre porque chegou a hora. Não tem nada a ver com isso. Agora aqui, nos acontecimentos da história do nosso planeta, no conflito entre o bem e o mal, Deus age na hora certa. Deus age a tempo e a contento, para que não haja argumento contra ele. Portanto, Deus deu tempo a Satanás para agir na história, para que quando Deus agisse, toda a história ficasse justificada diante de Deus, sem ninguém apresentar qualquer contra-argumento contra a vontade de Deus. Portanto, é que Deus age no tempo por isso. Por isso que Deus se limita ao tempo. Deus que não está preso no tempo, ele se limita ao nosso tempo para que a gente tenha tempo e oportunidade de arrependimento. Agora Deus já marcou o dia. O texto diz aí, não haverá demora. Para nós já se passaram 188 anos. Mas diz o livro de Pedro que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Porque Deus não tem relógio. Deus não tem relógio. Deus não está preso em qualquer tempo. Ele é transcendente. Então ele
vai fazer a vontade dele. E aí, em 1844, houve o grande desapontamento, né? A palavra se tornou amarga, justamente porque eu expliquei na mensagem anterior. Guilherme Miller, ele falhou na compreensão do texto da palavra santuário, né? E ele ignorou o texto de Mateus 24, 36. E não existe nenhum texto da Bíblia apontando o santuário como sendo a terra. E também Jesus Cristo deixou claro que o dia e a hora da volta dele não seria determinado por ser humano, mas já estava determinado pelo próprio Deus. E não era 1844. 1844 era a mudança de lugar. Jesus Cristo deixa a sua obra de intercessão. Ele não vai deixar essa obra, né? Ele vai agora complementar. Ele vai completar a sua obra de intercessão com a obra de julgamento, a obra de purificação do santuário. E aí, já que ele começou essa obra em 1844, diz o versículo 10 e versículo 11, né? Vamos ler o versículo 10 e o versículo 11, diz assim: tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca ele se tornou como mel, era doce como mel, mas quando eu o comi, no meu ventre se tornou amargo. Então disseram, é necessário que ainda profetizes a muitos povos, nações, línguas e reinos. Esse aqui seria um outro erro de Guilherme Miller. A continuação da pregação. Ora, se Jesus Cristo vai purificar a terra, então não haverá mais profecia, não haverá mais pregação, não haverá mais evangelho para ser pregado. Então Guilherme Miller ignorou isso aqui. Então, após a decepção de 1844, o texto aqui é muito claro. Ainda haverá um povo que vai pregar o evangelho a povos, nações, línguas e reinos. E esse povo aqui, esse remanescente, surgiu justamente em dezembro de 1844, quando Ellen White recebeu a sua primeira visão de Deus acerca do povo de Deus na terra e a sua caminhada para o céu. A caminho do santuário, a caminho do céu, ela viu uma fila interminável de pessoas que elas estavam sendo iluminadas pela palavra. Enquanto essas pessoas caminhavam para o céu, o caminho ia se tornando cada vez mais estreito. Ela percebeu que todos aqueles que abandonavam a luz, eles ficavam para trás ou caíam em algum abismo ao redor do caminho. O caminho era à beira de um abismo. E aqueles que abandonavam a luz, que os guiava por trás e pela frente, a palavra de Deus, o Velho e o Novo Testamento, todo aquele que abandonou a Bíblia, ele foi ficando para trás. Foi ficando para trás, ou seja, foi abandonando a fé. E hoje, meu querido, nós temos uma grande religião no mundo. Religião não de ateus, mas de incrédulos. Pessoas que andavam com Deus, que acreditaram na palavra de Deus, que receberam o dom da salvação. Paulo diz que ele experimentou a bondade de Deus, o Espírito Santo, a salvação em Jesus Cristo. Beberam da verdade, mas voltaram atrás. Por quê? Apocalipse capítulo 10, versículo 11, diz que ainda não é agora. Ainda não chegou a hora. Eu estava lendo uma meditação, eu quero concluir com essa historinha, e um pregador, ele foi enviado, um missionário, ele foi enviado dos Estados Unidos para a África, e ele passou 30 anos na África pregando o Evangelho. E lá ele se aposentou e recebeu a autorização de voltar aos Estados Unidos, porque o seu ministério havia se encerrado e ele já tinha cumprido a sua parte. De volta, ele embarcou em um navio que estava o presidente Roosevelt dos Estados Unidos. E quando chegaram ali em Nova York, né,
havia música, havia crianças, poesias, poetas declamando para recepcionar o Roosevelt, o presidente. E aquele pastor observou aquilo, foi para casa cabisbaixo, porque não tinha ninguém lá esperando por ele. Ao chegar em casa, no dia seguinte, a esposa percebeu que ele estava murcho, né, cabisbaixo, sem vontade de fazer nada. Ela disse: qual o problema? Ela disse: eu, um missionário, enviado pela igreja para pregar o evangelho, passei 30 anos longe do meu país, servindo a Deus, anunciando a palavra. Quando eu cheguei aqui de volta, não tinha ninguém para me receber. Vocês viram o que o povo fez com o presidente? Crianças cantavam, poetas declamavam, a banda tocava, o exército estava ali de prontidão e um monte de gente para recepcionar o presidente da nação. E a gente? Aí ela perguntou para ele: você já falou isso com Deus? Já conversou com Deus sobre isso? Já foi reclamar com ele? Ele disse: não. Então ela disse: entre no seu quarto e vá conversar com ele. Fale para ele que você está falando comigo. Ele foi para o quarto, conversou com Deus. E no dia seguinte ele estava assoviando, cantando, já não estava mais triste, né? Aí a esposa percebeu que ele teve uma conversa séria com Deus. E aí ela perguntou para ele: e aí, conversou com Deus? Ele disse: sim, conversei com ele. Perguntou para ele por quê? Ela disse: perguntei. E aí, o que ele respondeu? Ele disse: filho, é porque você ainda não está em casa. Deus foi preparar um lar no céu. Os cristãos em 1844 tiveram uma grande decepção porque acreditaram, através de Guilherme Miller e dos outros pregadores, que não foi só Guilherme Miller, outros pregadores também afirmavam a vinda de Jesus Cristo para 1844, se decepcionaram. E quantos abandonaram a fé? Mas a profecia diz: não é agora. Ainda não estamos em casa. Falta um pouco mais. Falta um pouco mais. Jesus Cristo foi para o céu, meu querido. Ele disse: eu vou preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitos apartamentos e eu vou preparar um lugar para você. E depois que eu preparar os apartamentos, eu virei para levar você para casa. Aquele pastor não precisava ficar desapontado e triste porque ainda não estamos em casa. Apocalipse capítulo 19, meu querido, Jesus Cristo está preparando uma grande recepção para mim e para você. Ele está ansioso para levar você para o céu. E aí capítulo 19, versículos 6 e 7 diz assim: ouvi uma voz como de numerosa multidão, como as muitas águas, como fortes trovões, dizendo: aleluia, reina o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos e demos-lhe glória, porque chegou as bodas do Cordeiro. Ainda não estamos em casa. Não se preocupe com datas, não se preocupe com marcar tempo para a volta de Jesus Cristo. Você não tem controle da história, a história está nas mãos de Deus. Deus está conduzindo a história desse mundo, meu querido. Mas Ele levantou um povo. Para esse povo frustrado, decepcionado, mínimo, o remanescente, Ele deu uma missão. Filhos e filhas, é hora de pregar, é hora de anunciar, é hora de ir a todos os reinos, povos, nações e línguas e pregar o evangelho. É hora de a gente preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo. Nós estamos há 188 anos pregando uma mensagem de que Ele vem, Ele vem, Ele vem, e não temos que nos preocupar com datas, porque Ele vem. Temos certeza disso. Pode ser que hoje Ele venha para mim. Porque se eu fechar meus olhos hoje, eu só vou vê-lo na ressurreição. Eu não vou vê-lo vindo na glória do céu, vivo,
Eu não vou ver as 7 últimas pragas. Eu não vou ver os últimos acontecimentos dessa terra. Não vou ver a perseguição dos cristãos. Não vou ver o estabelecimento do domingo como dia santo, para que todo cristão que não guardar o domingo seja declarado como digno de morte. Não vou ver nada disso. Mas quando a trombeta soar, os mortos em Jesus Cristo ressuscitarão, e eu verei o Rei em sua glória, vindo nas nuvens, e ele vai dizer para mim: vinde bendito de meu Pai, para o reino que eu preparei para você desde a fundação do mundo. Não estamos em casa, meu querido. Aquele pastor teve que aprender uma dura lição. Roosevelt estava recebendo uma homenagem de algumas pessoas ali, uma homenagem temporária. Agora eu e você estamos sendo preparados para ser recepcionados pelo Rei do Universo, o Deus do céu, aquele que criou o universo e toda a terra. E tudo que existe no universo foi Ele quem criou, diz o capítulo 10. Ele está preparando um momento para nos recepcionar no céu. Mas hoje Ele tem uma outra ordem para mim, para você. Profetize outra vez. Nossa casa não é aqui. Não temos que nos preocupar com data, temos que nos preocupar em pregar o arrependimento, pregar a remissão dos pecados, pregar a salvação pela fé em Jesus Cristo. Eu e você temos essa responsabilidade. Não quer você fazer parte desse remanescente que prega a verdade, que anuncia a volta de Jesus Cristo? 1844 para cá, Deus tem um povo que anuncia a verdade. E somente a verdade. Diz o texto de Apocalipse 14 que esse povo não fala mentira. Eles não pregam mentira, eles não iludem as pessoas com falsos ensinos. Não quer você fazer parte deste povo? Não quer você hoje abraçar a palavra de Deus como a tua palavra? Não quer você comer a palavra para ser um cristão vivo e eficiente para a glória de Deus? E assim a gente anunciar a volta de Jesus Cristo e preparar o mundo para a volta de Jesus Cristo? Se você tem esse desejo em seu coração, ore comigo. Meu Deus, meu Pai, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes não aceitamos os teus nãos. Queremos que o Senhor diga sim quando o Senhor disse não. Queremos que o Senhor diga não quando o Senhor disse sim. Tenha misericórdia de nós, porque também muitas vezes não buscamos esse tal arrependimento. Buscamos as bênçãos, porque queremos as tuas bênçãos. Jesus Cristo disse que muitas pessoas iam a Ele, não por causa da salvação, mas por causa do pão, por causa dos milagres. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e permita que o Espírito Santo realize o verdadeiro milagre em nós, o milagre do arrependimento, da conversão e da santificação. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a alegria de esperar Jesus Cristo e de estar com Ele para sempre no céu, não importa quando. Nós te agradecemos, nós te pedimos tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.